Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em mais um vídeo lindo que eu faço para você. Conhece o professor Hélio Couto? Muita gente que consome Hélio Couto consome o meu conteúdo também. E a gente vai falar hoje sobre um vídeo, eu vou reagir a um vídeo do Hélio Couto. E eu quero que você acompanhe comigo, tá bom? Vai acompanhar junto. Não importa se esse vídeo ficar longo, mas ele é bem bacana porque eu vou estar falando dos trechos aqui. Vou botar ele para gravar. Como escapar do segundo degrau? O segundo degrau aqui eu já vou falar pra você. Ele tá falando da pirâmide de Maslow, vamos dizer assim. Eu nunca assisti esse vídeo, é a primeira vez. Sobre as nossas necessidades. A pirâmide básica é o nosso sono, a nossa alimentação, o nosso mínimo conforto. Essa é a categoria 1, é o que ele fala aqui, a pirâmide básica. Então ele tá falando como a gente escapar dessa primeira parte de trabalhar só para comer, só para viver. Essa busca frenética por resolver o segundo degrau. Resolver o segundo degrau que ele está falando é quando a gente já tem o nosso conforto, o nosso alimento, as nossas contas pagas e a gente quer adquirir, a gente quer promover nossos sonhos. Esse é o segundo degrau. Isso da função de onda, tudo aquilo que você põe atenção aumenta. Onde você põe o foco, aumenta. O observador escolhe a realidade. Ele define o que o elétron vai fazer. Nós escolhemos. Tem um negócio que chama efeito Zenão. Se você foca, você para o decaimento atômico do átomo. Muito bacana, eu falei no vídeo anterior a esse, eu vou deixar aqui no card, sobre o efeito Zenão, como é que eu expliquei ele para minha filha, para minha namorada, e eu gosto da didática desse professor. Por isso que você não pode imaginar um carro e ficar pensando no carro sem parar, que não vai aparecer carro nenhum na sua vida. Você tem que pensar e soltar. Uma pessoa, a mesma coisa. Você não pode pensar numa pessoa e não parar de pensar, porque não vem. Você tem que pensa naquilo que você deseja e solta. Se E eu gosto uma grande maioria descolapsar é isso, fato. E quando ele ensina meio que sem paciência. Ele fala, enquanto a pessoa não entender isso, ela não vai manifestar. Então é uma coisa clara para ele, mas ele fala no estilo assim, xingando, eu acho engraçado. Eu acho essa parte muito engraçada. quer dizer, parar de ficar só pensando nisso, só buscando isso. Eu gosto de falar um trecho sobre o que ele está falando, que é o seguinte. Quando a gente quer, é porque a gente não tem. Então o efeito Zenão é mais ou menos isso também. Se eu estou querendo algo, eu quero, eu já estou vibrando numa escassez. Porque eu estou querendo algo que ainda não tenho. É muito louco isso que eu estou falando. Parece louco para ti, né, Mozão? Porque se tu já está predisposto, pensando que tu já tem, óbvio que tu já vai sentir ter outro sentimento e tu vai entrar em gratidão. Por isso que a gente fala muito de desejar, pegar os detalhes do que tu precisa e confiar, soltar. O confiar é diariamente tu fazer ações que te levam a ter esse objetivo. Não é um passe de mágica. O que vai tornar mais rápido é que tu vai ter novos insights, situações vão te trazer isso. Aqui ele fala assim. As coisas mudarão imediatamente. Sabe por quê? Porque assim que você parar de se preocupar com o segundo degrau, você pula de degrau. Depois que tu já tem um primeiro você degrau, transcendeu. Aí tu tá no terceiro degrau, já realizando sonhos, comprando teu carro, fazendo muita coisa acima. Quando tu já tem casa, já tem sucesso, carreira, tu vai pro terceiro degrau, que é a sabedoria. Tu vai buscar mais sabedoria. Só o material não está mais te satisfazendo, isso é muito legal. Para de pensar em comida. Você já transcendeu o primeiro degrau. Aquilo não tem mais importância com você. Se você parar de pensar... Igual o ar que a gente respira, ele não vai faltar pra gente, isso é um fato. Então a nossa mente já trabalha para outras questões. O efeito Zenão pula pro próximo degrau. Quando você tira o foco e deixa as coisas fluírem, o que acontece? Tirar o foco. As coisas se resolvem. Quando você parar de procurar emprego, o emprego vai aparecer. Parar de ficar desesperado, né? Tenho que arrumar um emprego de qualquer maneira, aí o emprego aparece. Enquanto tiver ansiedade, não aparece. Dinheiro, capital, negócio, cliente. Enquanto você ficar desesperado para ter cliente, não terá cliente. Eu acho muito legal, e é simples a linguagem dele. Então enquanto tu tá ali dizendo que tu não tem, imaginando a falta, tu tá vibrando, a gente só quer aquilo que a gente não tem. Então é uma linguagem universal, esse sentimento da falta e da escassez. Eu acho legal isso aqui, vamos voltar aqui. Chama efeito Zenão. Você está colapsando aquilo sem parar.
Você paralisou o processo. Desfoca, solta, o cliente vem. Não se preocupa com isso. Faz o seu trabalho e pronto. Esse é o maior exercício da humanidade toda, para quem não é tão expandido. Para mim mesmo, tem essa dificuldade também. Você deve ter. Então imagine, se uma boa parte do segundo degrau parasse de pensar nisso, Pirâmide de Maslow, ó. pulava automaticamente. Mentalmente, emocionalmente, é automático. Você não tem como evitar. Você pula. Bom, aí nós teríamos muitos milhões pensando no terceiro degrau. Olha que legal isso. Poder. Isso é verdade. Poder, terceiro Aí a degrau. coisa vai ficar interessante, hein? Isso é o que eu falei antes do terceiro degrau, é o seguinte, porque tu já tem a necessidade básica, tu já realiza teus sonhos, tu te sente mais poderoso, tu tem mais domínio, esse é o terceiro ponto. E aí que começa, quanto mais degrau tu vai subindo, mais expandido tu tem que ser, porque senão começa a virar um veneno para você, tudo isso, porque tu te torna muito mais material. Deixa ele... Muitos milhões, mas milhões de pessoas pensando em poder. Querendo poder no terceiro degrau. A competição vai ficar acirrada. Se todo mundo expandisse junto, ele está falando aqui. Mas poder é uma piramidezinha desse tamanho, certo? Não tem lugar para tanta gente. Então, não está dando certo. Então, solta. Solta o poder. Os mesmos milhões. Solta o poder. Automaticamente eles vão para o quarto degrau. Ele está falando se as pessoas ascendessem ao mesmo tempo. Olha só que legal essa temática que ele está. Autoconhecimento. Tá. Depois do poder, o quarto degrau, o autoconhecimento. Então a pessoa expandiu, ela tem todas as necessidades dela básicas. Olha como é interessante isso. Aí eles vão procurar ler sobre mecânica quântica. Inevitável. Aí eles leem. Que livro tem, tá? Tem muito livro. Leem. Entenderam? Que aí entenderam o que vocês estão entendendo. Solta o autoconhecimento. Aí eles pulam de degrau automaticamente. Ó, esse vídeo aqui eu achei formidável. Estou assistindo ele pela primeira vez, mas para mim está muito claro. Comenta aqui embaixo o que você está achando. Está muito claro. E ele está explicando aqui sobre o efeito Zenão, como soltar, e a temática dele é em grupos, se todo mundo fizesse a mesma coisa. Agora está falando do quinto degrau, o autoconhecimento. Cair onde? Quinto degrau. Espiritualidade. Quando chega neste ponto, mudou tudo. Muda tudo. Tudo. Todos os problemas resolvidos. A fome, relacionamento, poder e autoconhecimento. Porque você chegou no quinto degrau. E esse salto pode ser muito rápido. Esse é o salto quântico que a gente fala. Quando tu vê uma pessoa que ela expandiu e ela mudou de vida do dia para a noite, é salto quântico que a gente chama. Ela expandiu, ela trocou de dimensão. Ela teve um insight na vida dela em todos os âmbitos, espiritual, carnal, social. Isso é possível e é muito interessante. Não vai precisar de 50 anos de um, 100 anos do outro. Nada disso não. Solta. É só você soltar. Para de se preocupar com isso. Imediatamente você vai pensar em outra coisa. E a coisa é lógica. Pula. No outro dia você poder. Ah, não, mas isso também não interessa. Tá. Seja autoconhecimento. Tá. Aí você já acha umas palestras, uns livros, quem somos nós. Ah, tá, entendi. E agora? Porque você não vai ficar agora indo em 18 mil palestras de autoconhecimento e 800 mil livros de autoconhecimento, certo? Porque isso é fuga. Isso é... Olha, isso que ele está falando é interessante. O natural e o normal é que a gente vai expandindo, aprendendo e já vai assimilando e trocando de fase. Se tu tá repetindo os mesmos vídeos, por exemplo, o meu canal mesmo, eu noto isso. Há uma migração de novas pessoas chegando e outras saindo, porque o meu conteúdo atendeu até uma demanda da expansão da pessoa e ela não precisa mais, ela já entendeu. Olha que interessante isso. E ele tá falando isso aqui nesse vídeo. Olha fuga. E se tu começa a repetir esse processo de busca e não sai do lugar, ele tá chamando isso de fuga. Achei interessante. Se ficar parado no autoconhecimento, significa que está fugindo de algo. Você não pode parar. Você está fugindo, tá? Então, volta. Interessante na temática. Ah, não tenho namorado? Vou assistir palestra. É lógico. Quem sabe na palestra eu arrumo alguém. É difícil. Tem pouco homem na palestra. Mas
Mas, né, nunca se sabe, é uma possibilidade. Então, vai ter uns negocinhos lá fora para comer daqui a pouco. Então, né, de um jeito ou de outro. Então tem algo errado, ó, porque não pode ficar fazendo 18 mil cursos esotéricos, né, porque, sabe, eu conheço a área. Né, é uma coisa, outra, é tudo horizontal, não sai disso nunca. Não é por aí. Autoconhecimento, rapidamente, se você pegar um livro, você pega as referências. Porque se tu for ver, muito da expansão da consciência, a gente vai tendo os insights e muitas outras literaturas, ou filósofos, ou outras pessoas falam a mesma coisa, às vezes tem a mesma linha de pensamento. Então tu vai pegando e tu vai entendendo. Por exemplo, eu já tô num nível que o que ele tá falando, eu super tô entendendo ao ponto de estar te discorrendo aqui. Então é sobre isso que ele tá falando, a gente vai expandindo e querendo mais. Isso é expansão. 6 meses você já deglutiu tudo aquilo, já sabe o que é. Você não precisa de 30 livros de um assunto. Você lê o Amit Goswami e acabou, não esquece. Fim. Ele é muito bom. O Amit Goswami é muito bom. É um indiano, muito bom. À frente. Soltou isso aí, e aí quando você chega no 5º nível, é um nível que você manifesta a realidade mesmo, certo? Porque se você unificar-se com o todo, você passa a manifestar a realidade que você quer, sem se preocupar com ela. Eu falo que as pessoas estão vivendo, quando elas estão na 5ª dimensão, é nesse 5º degrau que também ele está falando, é manifestado, tu consegue manifestar, controlar o tempo, tudo. É muito interessante, é muito louco. Atenta para o detalhe, você não vai ficar preocupado com o 2º degrau, porque o todo fornece. Lembra? Ele fabrica explosões de raio gama sem parar, prótons, nêutrons, elétrons, moléculas. Ó, nesse trecho que ele fala bastante da física quântica e do mundo subatômico. O mundo subatômico ele entende muito, esse professor. Então, ele traz as temáticas e ele bota muito isso na relação. Eu acho que ele sabe muito. Fígado, coração, pulmão, gente, yin e yang sem parar. Vai numa maternidade. Hoje dá uma olhadinha lá. Como sai gente no berçário. Como enche de gente no berçário sem parar. Aqui é uma linha de montagem. Ou então entra num site. Tem um site que dá a população da Terra, em tempo real. Ele já desconta os mortos. É assim, sem parar. 1, 2, 3, dá 6 bilhões, 700 bilhões, sem parar. Portanto, o abastecimento de gente está garantido. Não vai faltar gente de jeito nenhum, nem yin, nem yang. Percebe? Tem que tirar essa neura. Solta isso, solta. Que tem sobrando. Aí vocês vão falar que, nossa, não tem. Né? Que está um desastre. Está um desastre por causa do paradigma. Por causa disso, justamente disso, que não se solta o problema. Para de se preocupar com isso. Pronto. Aí subiu. No último nível, você controla a sua realidade. Ó, isso que eu falei. Quando tu expandiu, tá na 5ª dimensão, na 6ª, ou no 6º degrau da expansão, tu controla a realidade. E aí tu não tem mais medo, não tem ansiedade. É muito louco isso aqui, de se assimilar. Aquilo que o físico lá, o Fred Alan Wolf, falou, você cria a sua própria realidade. Foi ele que cunhou essa expressão. E ele é físico de mecânica quântica. Ele criou isso, vendo como o observador afeta o experimento. O experimento da dupla fenda sobre o observador. O próprio Zenão, que foi um filósofo, que falava sobre o efeito do observador. Eu falei isso no vídeo anterior, vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Ele tirou todas. Esse vídeo aqui eu vou deixar dentro da playlist do Joseph Murphy. A gente está no 13º vídeo, vai entrar o 13º vídeo. Eu vou deixar esse como 14º vídeo. Não vou deixar assim. Eu vou deixar ele dentro da playlist. Essas conclusões. Só que ele explica como física. Então, é difícil. O que eu vou falar para você é o seguinte. Tu chegou até aqui no vídeo, tá curtindo, tá aprendendo, tá tendo insight comigo. Eu tô fazendo react junto aqui. É meu primeiro react. Talvez eu vou fazer melhores depois. Mas tudo isso dá um trabalho, é muito amoroso, é um tempo dedicado meu para você. Confere se tu já deixou o like. Então, se você chegou até aqui, o nosso combinandinho de hoje é a palavra reação. Tá bom? Escreve a palavra reação, deixa teu like e a gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom?